Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos conversar? Vocês podem ligar a câmera para ver vocês. Oi, boa noite. Aguardei uns minutos para ver se entrava mais gente, mas acho que já guardamos bastante, né? Já são 6h08. Tá todo mundo aí, online? Betina, Eric e Ale, podem abrir as câmeras, por favor? Só para a gente se dar uma olhada, se conhecer. Bom, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a oficina de Logger, né? Que ela vai começar semana que vem, são 3 dias online, né? São 6 horas de curso, né? O programa vocês têm ele lá no site, né? Mas a gente vai comentar a respeito dele também, né? E falar um pouquinho de mim, tá? Eu trabalho com cinema desde o ano 2000, né? Eu comecei em Porto Alegre, trabalhei numa escola de atores, comecei como estagiária de publicidade e propaganda, e na parte de produção, de elenco, e foi acabando aprendendo de edição, né? Depois, em 2009, eu adquiri a escola, eu comprei ela, e comecei a atuar em Porto Alegre até 2019, quando vim para o Sudeste. Fiquei um tempo no Rio e acabei parando aqui em São Paulo. Eu já fiz vários trabalhos, desde direção, roteiro, logger. A gente sempre... Eu gosto do audiovisual porque ele te dá a oportunidade de fazer muita coisa. Eu mesmo, quando eu dirijo meus filmes, eu acabo fazendo também o trabalho de logger, porque eu gosto bastante, é uma questão de controle também das mídias, porque é um trabalho extremamente importante, né? Um trabalho que, se tu perde as mídias, tu perde o filme, né? E já me aconteceu de perderem um filme para mim. Depois que aconteceu isso, eu comecei a ficar um pouco mais ressabiado, né? E acabei me aprofundando mais, né, em técnicas e formas de manter isso seguro, né? Isso já foi quando eu perdi, foi no ano de 2013, né? Faz um bom tempo. A gente foi fazer um filme e fomos viajamos 6 horas de viagem. Foi 6 horas de viagem no interior do Rio Grande do Sul para fazer uma gravação. E quando a gente terminou, tudo tá voltando. O menino deixa o HD cair externo, aqueles HDs externos antigos, né? Eles eram muito mais sensíveis. Ele fez pocket, pocket e abriu todo. E a recuperação dele é o valor de um carro, então não tinha como a gente ter que. Era mais barato a gente voltar e regravar do que de recuperar os arquivos. Então é uma função muito importante, né? Que foi criada agora com a era da digitalização dos filmes, principalmente, né, em que a gente vai trabalhar várias coisas que são essenciais de conhecimento de vocês, formas de como guardar, como organizar. Porque não basta só salvar, né? Que a gente até fala, o logger só vai pegar o arquivo de um lugar e passar para outro, né? Mas não é só isso, tem toda a parte de organização, né? De conhecimento das cenas, tu tem que ter um material bem feito pelo assistente de direção, com a planilha bem bonitinha também para te ajudar a botar as cenas certas, o que valeu, o que não valeu, né? Isso também depende muito do tamanho da sua, da produção, né? Se é um filme pequeno, um filme de médio, grande porte, né? Depende muito também do que vocês vão trabalhar, né? Então, e ela é essencial para todos, desde da produção pequena, começa, contei para vocês que se tivesse um profissional de LOR cuidando do equipamento, isso não teria acontecido, né? Então, é basicamente isso. Eu queria saber um pouquinho de vocês, de onde que vocês são, né? O que vocês têm de experiência, o que vocês esperam da oficina, o que vocês têm vontade de aprender também, tá? Eu vou pela ordem que eu tenho aqui, que eu consigo ver vocês, daí vocês vão falando, pode ser? Eric, que é o primeiro que aparece aqui em cima. Olá, boa noite. Sou o Eric, sou daqui de Fortaleza. Eu estudo cinema e audiovisual na universidade daqui, a Unifor. E, e eu sou mais da pós-produção atualmente. Eu sou montador, edito vídeos para redes sociais também. E eu tenho buscado tipo uma função dentro do set que dialogasse mais com a pós-produção, que eu também tivesse essa oportunidade de estar no set, não só no estúdio, né? Tipo, vez ou outra. E aí eu tenho feito bastante trabalho de logger, visando também no futuro, tipo, dar
uma virada a mais para pegar para fazer uma função de IT no set. Então queria tipo construir essa base da organização de arquivos, saber como é que funciona, principalmente para um logger se comportar na pré de uma produção, como se comportar no quesito de, tipo assim, equipamentos. Uma dúvida que eu tenho é que, tipo assim, o logger, ele tem os seus equipamentos próprios ou vai sempre mudar de produção para produção e, tipo, tal hora eu adiciono isso no valor da minha contratação, tipo, eu estou alugando os meus próprios equipamentos, então eu tenho mais essas dúvidas, assim, em relação à produção também. Tá certo. Obrigado. Fernanda. Oi, boa noite. Eu sou de São Paulo. Eu sou montadora e coordenadora de pós numa distribuidora e eu estou um pouco em crise com o mercado de marketing e distribuição. Aí eu queria ampliar um pouco o leque das possibilidades, mas não sair muito do que eu conheço, que eu gosto, que é da pós mesmo. E acho que é isso. Tá. Jair. Eu sou editor. O áudio, Jair. Obrigado. Tá me ouvindo? Tá bem baixo. Deixa eu tentar aumentar aqui o meu também. Agora, pode falar? Consegue ouvir agora? Agora tá melhor. Agora ficou mudo. Alguma coisa tu apertou e ficou mudo de novo. Vocês estão ouvindo? Não, né? Agora sim. Foi? Foi. Foi, maravilha. Bom, eu sou editor, sou assistente de edição também. Também trabalho como colorista no DaVinci. E eu gostaria de entender um pouco mais a organização do material que o logger faz, os relatórios que eles emitem e tal, né? Entender um pouco mais como funciona essa lógica de organização no set. Vem para mim muita coisa, eu passo pelo logger, chega para mim, Sim. eu vou dar uma olhada nos relatórios e tal, mas eu quero compreender melhor isso, entender mais como funciona essa organização. Eu vi no programa que fala do Premiere e do DaVinci. Eu Mas você vai abordar outros softwares também, Não, tipo o Silverstack? O que eu trabalho mesmo, que eu tenho mais confiança, eu gosto do DaVinci, vou ser bem sincero. Porque o DaVinci, tu vai passar por ele, vai fazer uma verificação de arquivo e vai passar para o computador, ou para o HD que tu tiver. Né? Eu acho ele bem mais produtivo e eu acho o DaVinci ele é melhor tanto para conversar tanto com o Mac quanto com o Windows, porque o Premiere para o Mac, que é a ferramenta que eu tenho, ele não é muito bom, porque o Premiere ele foi feito para o Windows, então ela tem aquela maneira de enraizar tudo no computador, então cria um monte de pastas, eu me perco um pouco no Premiere, não gosto muito de lidar com o Premiere, eu acho o DaVinci bem mais, né? O Final Cut não trabalha muito com isso, não. Ele é muito O Final Cut ele é muito simples, né? Ele era bom e eles, desde que eles fizeram o Final Cut X, eles estragaram. Não, estragaram, destruíram o Final Cut. Eu editei muito no Final Cut 6, 7, e, enfim, o único que se manteve firme até hoje foi o Avid. Né? É a mesma coisa, desde que começou, eles mantiveram. Né? Tem muitos programas, né? Mas o que eu trabalho mesmo, que eu posso garantir, que eu sei ensinar vocês e que eu acho que vai ter uma eficiência boa e que ele não é muito demorado, porque todos são bem demorados, tá, gente? Você tem que ter um bom tempo para passar esses arquivos. E eu acredito que o melhor do que eu experimentei até hoje é o DaVinci. Até e é bom porque o que acontece com o DaVinci, você também ele tem os codecs dele, que vocês vão poder ver se abre os filmes, os arquivinhos. Né? Ele tem várias vantagens nesse sentido também. Né? Ele tem um leque de codecs muito maior. Né? Então, eu gosto disso também. Né? O DaVinci é muito rápido no Mac. Né? Ele é bem rápido. Eric, não, perdão, Betina. Trocar no teu lugar.
Oi, boa noite, tudo bem? Na verdade, eu não sou a Betina, eu sou a Rafaela. É porque eu estou Ah, usando tá. o login da minha filha para entrar no Teams. Mas eu sou a Rafa. Bom, eu já sou logger do mercado há bastante tempo aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, meu interesse no curso foi mais porque a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa nova. Então, vocês iam, né, estar aqui nesse bate-papo. E eu falei, vou ficar aqui escutando para ver se ainda tem alguma coisa assim que eu possa pescar de diferente. Mas eu já atuo há bastante tempo, enfim. Até posso ajudar, dizer, enfim, Claro. as coisas daqui e tal, do mercado. Mas é isso, eu estou mais querendo ouvir mesmo. Ótimo. Porque, gente, eu não quero encarar isso aí como uma oficina expositiva, tá? Eu quero uma troca de ideias, porque vocês são a maioria trabalha com edição, trabalha com pós-produção, né? É mais como uma ferramenta de meio, porque é um trabalho mais prático do que teórico, né? Tanto que bibliografia em português não tem, né? Tem uma coisa em inglês, porque ele é muito, muito mais prático, muito mais... E é muito novo também, eu acredito que é um trabalho novo no sentido de que se acredita na necessidade, né? Porque quando a gente vai trabalhar em cinema de guerrilha, tá? Não vamos falar agora de grandes produções, a gente sempre vai cortando funções, né? E uma coisa que sempre será cortada era o logger. Hoje em dia ninguém mais corta logger. Muito raramente vai cortar um logger, porque senão tu se perde. É Se uma perde estupidez, muito, né? Vamos combinar que é uma né? estupidez. É uma estupidez total, mas tu já viu que lá a sem direção é continuista, é assistente de som, acontece com a gente, né? Porque a gente não pode, a gente não vive só num ambiente O2 Globo, né? A gente tem muito ambiente de produtores pequenos, né? Sim, E a gente tem que ficar variando muito o nosso cachê, né? A gente sabe disso. E a questão que ele falou que é muito interessante, se tu leva ou não o equipamento, normalmente tu leva, né? Sempre é bom ter, né? Às vezes tu consegue agregar o valor, às vezes não. É muito complicado essa questão isso não é só para o Logger, mas uma questão geral mesmo de trabalhar com audiovisual no Brasil. A gente sempre tem que ver quanto que eles têm de verba, sempre tem tem que ter aquela conversa, porque se a gente gosta do que está fazendo, já é uma coisa boa, porque a gente sabe que a gente vai ter que ir negociando. É uma eterna negociação, né? Então, Rafa, né? Rafa, A Rafa que trabalha no mercado, ela sabe que é uma negociação eterna. Se tu não está numa sim. empresa X, com aquele cargo X, se o teu salário é X, tu vai ter que É. sempre negociar, né? Então, Essa é a parte meio chata, assim, né, do mercado, é, na verdade, porque eu acho mais difícil quando você se dizer um preço para você, né? é Então, assim, péssimo. eu, pelo menos, não sou boa em me dizer quanto que eu valho, né, nesse sentido. Então, assim, na verdade, eu faço parte aqui no Rio da APACERG, não sei se vocês já ouviram falar, né, que é a Associação dos Assistentes de Câmera do Rio de Janeiro, e a logagem está dentro. Uhum. Então, a gente tem um piso, então é muito bom por isso, a gente já tem tudo meio calculado, as nossas horas, os produtores sabem dessa nossa tabela, entre aspas, né, dos nossos valores. Respondendo à pergunta do Eric, nossos equipamentos são cobrados à parte. A maior parte dos loggers sublocam seus equipamentos para as produções. É claro que, como ele está falando, depende da produção, esse valor desse equipamento vai ser um ou outro, eles vão sempre chorar e negociar e tudo mais, mas a gente também tem um valor ali meio básico que todo mundo se baseia. E, e é isso, mas é isso. Cada produção é uma produção e vai ter um desenrole, mas é a parte difícil, se precificar, assim. Mas Em tudo, como eu tenho a escola de atores também, e quando o aluno vem pedir para eu fazer trabalho por fora, eu fico pensando, e aí? Daí tu faz o cálculo. Daí tu, ao mesmo tempo, é teu aluno, tu quer valorizar ele. É bem complicado a hora de te dar o preço do seu trabalho, né? exato. Não, e Então, tem aquela produtora que é mais sua amiga, e você fala, não tem esse filme, não tem muito dinheiro, você pode fazer? Você fala, tá bom, faz. Mas aí vem a outra e fala, poxa, mas aí você fez esse preço para aquele outro filme. Aí você fala, poxa, que saco, tá, mas eu fiz porque ela né? é minha parceira, e também porque eu queria fazer o job, talvez, ou então, né? Mas uma coisa que eu sempre faço, quando eu faço contrato, eu faço contrato de sigilo de valor, tá? Isso é É o mais legal. correto para vocês. Porque se escapou que tu pagou para aquele. Porque tem umas que tu vai cobrar R$ 200, vamos ver que é uma porção de 5 pessoas, teus amigos vai cobrar, sabe? Então, daí tu vai lá, vai cobrar isso, dois? Nunca, né? Então, então tem que ser. Quero uma diária só, blá, blá, blá. Sempre tem aquela. Né? E não é só com todas as funções do audiovisual. Elenco, então, na minha opinião, que mais sofre.
nesse sentido. Sim. Porque ele, sim, normalmente é por amor. E é por amor quase a vida inteira. Alguns atores, isso dá uma pena, mas são bons, né? Porque para eles acaba que também é uma forma de portfólio, entre aspas, então, coisa que para a gente nem é tanto, então, assim, eles têm esse apelo, né, de, então tá, é alguma coisa filmada que eu vou ter, então eles, né, acabam cedendo. Mas a gente vai receber, vocês vão receber, vocês já receberam até de edição de portfólio. Portfólio. Pra gente não, isso aí não rola, não rola, porque ninguém vai pedir seu portfólio. Então, assim, exatamente. no máximo é perguntar o que tu já fez, aí você fala, já fiz alguns longos, já fiz isso aqui, mas assim, não vai pedir exatamente. Então, assim, esse papo pra mim é furado. É um papo muito... Principalmente do trabalho do youtuber, é o Eric, né? O pessoal do youtuber adora pagar super pouco, dizer que tu vai ter um portfólio para ti. Obrigado. Já neguei trabalho grande de edição, que iam pagar uma merreca de um canal super grande, de um cara bem conhecido, bem famoso, que, jura que vai, né, faturando milhões com merchandising, e a gente recebendo. Eu queria pagar, na época, era o quê? 150 por filme, na época da pandemia, assim. Cara, vai tomar banho. Ainda mais que edição de YouTube não é a mesma edição que tu faz de cinema, que é a montagem do filme. Não, eles querem os efeitos visuais, o sonoro, é tudo tu que faz, não tem tu não divide em etapas. É zoom. É zoom, é tudo. E tudo por uma mesa, não. Isso é uma coisa que eu não faço, nunca, nem não pretendo fazer, que é uma exploração muito grande, né? Um mercado que abriu para gurizada, que está começando, quer conhecer uma coisa, sabe? E o resto, mas tudo bem, né? Então, gente, basicamente é isso, né? A gente vai conversar bastante sobre isso, são 6 horas de papo, eu vou apresentar o meu lado e como eu trabalho, como eu trabalhei com esses anos, né? Como eu falei, por que eu vi que realmente é uma função extremamente importante, e até eu, como diretor, por que eu gosto eu mesmo de fazer um próprio log, é uma coisa muito louca. Né? Eu paro o set, é a hora do intervalo, vou lá, faço o log das minhas coisas, organizo, porque normalmente alguns filmes, principalmente da minha escola, eu edito, né? Então eu tenho que ter uma coisa organizada, porque senão depois não vai edição, é uma bagunça, né? Então, mesmo quando é tu que faz tudo, é complicado, né? E todas as vezes que eu trabalho que é por equipe, que é muito melhor de se trabalhar, né? Daí é um processo um pouco mais trabalhoso, mas eu acho que é uma coisa legal. Quem gosta de organização, quem gosta de fazer as coisas certinho, vai se dar muito bem. Né? Quem é metódico, é um trabalho para a pessoa tem que ser metódica, porque é um trabalho bem metódico. Né? E cada um tem seu jeito, exatamente, mas tem algumas coisas que funcionam melhor. Né? Então, basicamente é isso. Mais alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? A ideia é exatamente essa, né? É entender realmente a lógica, né, do Logger 7. Eu quero compreender isso e trazer isso para dentro da pós. Né? Exatamente. Agregar esse conhecimento na pós. Né? Porque Ótimo. também, como você falou de organização, eu sou muito organizado. Então, tudo meu, eu faço anotações, eu entro lá nos metadados, adiciono, né, informações que podem ser úteis depois, né? Durante a edição, para você fazer uma pesquisa, né? Fazer uma busca, né? Enfim, isso sempre ajuda, né? E esse é o trabalho principal do Logger, né? Sim. Criar esse banco de dados para você poder fazer uma boa pesquisa e não se perder durante o trabalho, né? Sim, as planilhas são muito importantes. Né? E tu receber planilhas boas também da Sem Direção, que normalmente é quem faz o controle do que valeu, do que não valeu, né? Então, isso é uma coisa bem importante também, porque também, se não tiver, tu vai ter que fazer do zero, e fazer do zero é horrível. Já teve oportunidades de eu estar preparando material como assistente de montagem e cadê? Eu tive que conversar com o Logger. Algumas vezes a gente conversava, eu sempre conversava com o Logger. Não encontrei isso, não encontrei aquilo. Ele pesquisava, me mandava os relatórios dele. Eu pesquisava junto com ele, procura assim, sensado, e você procura de tanto a tanto. E a gente ia se organizando junto. Então eu batia muita bola com o Logger. Sim. Né? Para eu, que estava organizando o material para edição, né, ter algumas informações adicionais. Né? Eu vou, né, ter essas informações a mais, que alguma coisa faltou quando veio, pode ter sido na hora de fazer o ingest e a conversão do material para proxy.
Sim. Então, né, e às vezes não, a informação fica e não continua. Sim. Né, e eu tive que muitas vezes ir no Logger para a gente trocar uma ideia. Então, eu quero exatamente isso, com esse curso, né? Aprender um pouco sobre isso e isso poder agregar mais um conhecimento a mais para mim na pós. Ótimo, ótimo. Alguma outra observação? Por mim é isso. Rafa? Oi, não, por mim tá tudo certo, vamos nessa. Então tá, é isso, gente. Foi um prazer conhecer vocês, né? Espero ver vocês semana que vem, né? Se vocês puderem fazer o que eu estou fazendo, que é tu ter e depois o computador à parte, para a gente poder fazer algumas coisas práticas, seria legal, tá? Se não puder, vocês vão acabar acompanhando mais a tela, mas seria legal vocês terem um computador e fazer no celular, né, a call, para a gente poder mexer. Algumas coisas vocês mexem comigo, vocês abrem e vocês terem instalado nesse computador o DaVinci, ajuda bastante. Tá? Não vou ensinar basicamente a mexer no DaVinci, que ele é bem complicadinho, mas o básicozinho que a gente precisa, que é ali em algumas configurações, a gente consegue mexer tranquilamente, que não é... Né? Eu uso em português, tá, gente? Eu uso em português, não uso em inglês. Né? Quando a gente faz todo curso de DaVinci que eu fiz era tudo em inglês, mas eu prefiro usar o português, eu acho mais fácil, na nossa própria língua, eu me acostumei mais. Né? Então, se vocês puderem botar ele em português, é mais fácil para a gente achar, mas também eles não mudam muita coisa, né? A gente só traduzindo aí na hora e deu. Porque o português, o DaVinci é uma tradução, às vezes, até de meio Google, né? Vocês já perceberam? Tem umas coisas que não é exatamente o que é em português aquilo lá, mas tu entende, né? Mas eu já me acostumei com ele, eu prefiro assim. Tá, gente? Então, basicamente é isso. Foi um prazer conhecer vocês. Espero ver vocês na terça-feira que vem de manhã, tá? É das 10 ao meio-dia, tá? Eu abro às 10, espero uns 5 minutos e começo, tá? A gente, né, com o Então, a café gente bem vai querido. usar basicamente o DaVinci, né? Isso, o DaVinci tem o aqui na minha DaVinci. máquina. O DaVinci, eu prefiro usar o DaVinci, que eu acho mais fácil, tá? Tá bom. Tem A gente vai... a parte de fazer o clone, né? Que através eu uso a ferramenta do clone para fazer a passagem dos arquivos dos cartões para o HD ou e eu ensino isso vocês a fazer, que é bem tranquilo. Né? Se vocês tiverem um cartãozinho de memória, a gente pode até elaborar tudo, mexer ao vivo aqui com vocês, com uns 2, 3 arquivinhos dentro de vídeo, pode colocar, tá? Para a gente já mexer um pouquinho e vocês veem a dinâmica, tá bom? Tá. Então, basicamente, a gente vai mexer na parte de metadados do DaVinci, né? Isso, tá? Tá. Eu queria perguntar também, por conta que tem um programa que a galera costuma falar também, que é o Shotput, né? Que diz que ele já meio que informa ali para você, meio que como se fosse, tipo, desce a hora que foi logado e tal, como se fosse como se tivesse saído numa planilha. Sim. E também ele deixa os frames, e aí você consegue retirar os frames facilmente, tipo... Eu nunca mexi nele, eu vou dar uma olhada essa semana antes de ir lá, vou mexer nele, vou jeitinho, vou pesquisar nele, mas eu não... É Shotput? É Shotput Pro. É, Shotput Pro. Na verdade, o Shotput Pro, eu uso o Silverstack. É o software que a gente usa, que é mais caro até do que o Shotput, ele tem um preço bem caro, mas ele é mais completo também. Vale a pena você dar uma olhada, Eric. É o que usa no mercado mesmo. É o Silverstack da Comfort. O Silverstack é porque a maioria usa mesmo. Então, os relatórios que eu recebo, na maioria, são do Silverstack. Isso, exato. Tá, bacana. Então tá, gente. Vou até dar uma olhadinha nesse, que eu realmente não conhecia o Shotput. Então tá, muito obrigado. Você consegue, de repente, dar uma passada no Silverstack, para pelo menos só mostrar ele, a cara dele? Sim, podemos sim. Né? Que é um software que, pelo que eu vi, né? Eu nunca mexi nele, eu só vi na internet. Né? Que eu fiquei curioso pelos relatórios que eu recebo. Né? Então, sim, eu fui olhar o Silverstack, o funcionamento ele é bem legal, né? Assim, ele tem muita função de organização, né?
para cor também, para aplicar loot, essas coisas. Uhum. Tá, eu vou dar uma olhadinha no... Porque no set também o login também faz isso, né? Ele aplica o loot Sim. também, né? Na hora que tá gravando em RAW, aí bota o loot para ver se a luz ficou boa, se ficou legal, tudo, né? Sim. Então tá, gente. Então, É joia. isso. Até terça-feira, então. Até. Ok, show. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Tchau. gente. Boa noite.